Om Hara, saudações tântricas. Eu tenho aqui 3 perguntas que eu vou unir em uma. A primeira é a diferença entre orgasmo genital e orgasmo de corpo inteiro que o Tantra propõe. A segunda é por que o Tantra está tão relacionado ao sexo no Ocidente. E a terceira é porque o que estudar, o que ler, né? Muitas pessoas são fora de São Paulo. Então vamos a ela. Isso que as pessoas falam que é um orgasmo de corpo inteiro no Tantra, isso é uma manifestação prânica. Tanto que tem pessoas que fazem a técnica de renascimento, que a minha companheira Ananda faz, que é o rebirthing. Ela é professora de renascimento, e elas têm a mesma sensação. E aí a outra pergunta é exatamente isso. Por que o Tantra é tão relacionado a sexo? Porque o ocidental tem essa visão. O sexo foi tão reprimido durante tanto tempo. Hoje ele é tão aberto. Quando eu era adolescente era tão reprimido. Agora o sexo é tão aberto, mas falta intimidade. Eu gosto de falar muito isso. Quando tinha 18, 19 anos, nós sabíamos muito bem amar. Todo mundo sabia amar e ter intimidade, os jovens. Mas nós éramos extremamente tímidos. Para dar um beijo em alguém, para fazer amor com alguém, nossa, era dificílimo. Então nós não sabíamos beijar e não sabíamos fazer sexo. Mas tínhamos intimidade. Hoje inverteu. Hoje inverteu, pelo menos é o que me contam. Eu não vou na balada, eu não tenho um crush, eu só tenho minha companheira, mas me contam isso, a falta de intimidade, a falta de carinho, não tem aquele crescente que eu falei na aula anterior, que vai gerando um monte de coisa. Vai, beija e faz sexo. Então inverteu-se muito o valor, mas o sexo continua um problema. Agora não tem intimidade e antes não tinha sexo. É essa a diferença. Década de 80, comecinho, e década agora de 2020. Então, por isso que essa coisa do corpo ficar pulsando já é chamado de orgasmo tântrico. Mas isso é uma manifestação de energia que pode vir com a respiração. Não necessariamente é um orgasmo. E por que que o Tantra está relacionado ao sexo? Por que o Tantra é tão relacionado ao sexo? Porque esse nome vende. Sabe, vamos vender, vamos falar muito de sexo, mas vamos pôr um nome indiano, dar uma impressão que tem espiritualidade. Então vamos pegar o Tantra, que é uma alimentação vegetariana, que é um trabalho de não violência, que as pessoas são muito cultas, os tântricos, que não falam palavrão, que são muito gentis, que amam os animais, que fazem yoga, que vivem em função. Vamos pegar tudo isso, tirar e vender o sexo e pôr o nome de sexo tântrico. Antigamente fazia isso com o Kama Sutra. Kama Sutra é tântrico. Eu cansei de dar entrevista na televisão para falar, não, Kama Sutra é muçulmano. Não, não é, Otávio. Sim, é sim. Não, não é, porque eu li. Você não leu em lugar nenhum. Olha as imagens do Kama Sutra. O cara tá com turbante. É sempre um homem com várias mulheres no Kama Sutra. O Kama Sutra, na minha opinião, é a maior besteira que pode existir para vocês mulheres. É extremamente machista. Volto a repetir, vocês fariam, se relacionariam assim, é um homem com turbante, então ele é muçulmano, ele não é tântrico, tântrico não usa turbante, porque o Tantra é uma escola naturalista, tântrico não usa nada que não seja natural. Nem coisas de couro. A não ser em último caso, às vezes um tênis, ele não sabe, enfim. O Tantra é naturalista, ele é muito da natureza, da simplicidade, de uma vida legal, de liberdade. Então ali nós temos um muçulmano no Kama Sutra. Kama é desejo, Sutra é um texto. Cheio de mulheres. Para dar prazer para ele. As posturas sexuais do Kama Sutra são todas contra o Tantra. Porque no ato de amor tântrico a mulher fica por cima do homem, sempre por cima. Por quê? Porque o homem ele vai venerar a deusa, ele vai saudar a deusa. Mas isso só para quem é tântrico, que não é o caso de vocês. São pessoas que praticam, mas não precisam ser totalmente tântricos. Então, o Kama Sutra é associado ao Tantra, a muitas formas de sexualidade ganham o nome Tantra porque é bonitinho.
Mas aí eu digo, vai estudar na Índia. Vai ficar perto do Dalai Lama, fica um ano seguindo o Dalai Lama para a gente entender o que é Tantra, o Lama Michel. Tantra é muito mais, ele tem uma parte que fala da sexualidade. E a parte terapêutica do Tantra é extraordinária, extraordinária. Mas por que o Ayurveda é tão divulgado? Porque o Ayurveda, ninguém faz essas barbaridades com a Ayurveda. Ayurveda sexual, Ayurveda orgástico, Ayurveda do orgasmo cósmico. Orgasmo cósmico, será que ninguém pensa que... O que é um orgasmo cósmico? É um orgasmo que você vai parar em Plutão? Essa palavra cosmos é tão bobinha, eu acho, tão imatura da nossa parte usar, não sei o que cósmico, consciência do cosmos inteiro. Como consciência do cosmos, a gente não sabe nem onde pôs o sapato. Toda vez que eu vou procurar a chave do meu carro, eu nunca acho. Como é que eu vou ter uma consciência do cosmos? Sabe? Menos. Então eu acho, fico bravo, me perdoem, porque eu gosto muito do Tantra. Tantra para mim é Dalai Lama. Tem a sexualidade, tem a magia, tem um monte de coisa, mas ele é muito maior do que um orgasmo comum e um orgasmo tântrico. E texto nenhum fala sobre isso, nenhum mestre vai falar sobre isso. Tá bom? E a última pergunta, por que está tão relacionado ao sexo? Então, isso começou na Califórnia e espalhou pelo mundo. Isso espalhou pelo mundo e hoje eu vejo coisas assim absurdas mesmo, coisas completamente sem sentido com esse nome. Inclusive é importante entender que um terapeuta sexual normalmente é um psicólogo, um pós-graduado, alguém que estudou muito para resolver os problemas sexuais do outro. O Tântrico não pode ser chamado de terapeuta sexual, eu acho, a não ser que ele estude muito isso, muito, porque são problemas muito sérios. Nós temos que tratar o ser humano com muito respeito e com muita competência. Então o Tantra hoje é associado, eu já vejo Tantra para pessoas que não têm ereção, Tantra para as pessoas que que têm ejaculação precoce. Não. Não. É fazer balé para emagrecer. Balé é uma arte, Tantra é uma arte. O yoga, que é uma parte do Tantra, pode corrigir muitos desses desvios de ejaculação precoce ou coisas do gênero. Mas o Tantra é muito maior que isso. Muito maior que isso. E aí, finalmente, livros do Tantra, sem dúvida nenhuma, pena que não está aqui. A obra de George Felsenstein, que é um livro que chama Tantra, Sexo e Espiritualidade. Apesar do título ridículo, porque não é nada disso, não é sexo e espiritualidade, Tantra é muito maior que isso, e o título não é exatamente esse. É um livro muito caro, só existe no Mercado Livre, mas ele é um monstro, George Felsenstein. Eu também escrevi um livro que chama Tantra, do sexo à iluminação, para pôr um movimento, sair do sexo e ir para a iluminação, sem negar o sexo, é o que eu falei no início, mas a obra do George Felsenstein dá um banho na minha, Então, Tantra, Sexo e Espiritualidade, do George Felsenstein. E hoje tem muitas vivências tântricas, né, que também ganham esse nome de Tantra. São vivências mais haitianas, não é? São vivências mais haitianas, de fazer catarse, de gritar, de ter muito toque, muita massagem. Eu tenho um grupo que eu dirijo, que me inspirou para dirigir, foi o Gaiarso, o Roberto Freire, que chama Ânima, que é alma. Mas esse ano eu nem sei quando vai começar, porque nós estamos no auge dessa quarentena. Mas que tem várias vivências. Uma vivência tântrica é meditar no mandala, meditar olho no olho, fazer um yoga em dupla, fazer práticas mântricas, respiratórios. Essa massagem que a Prana pratista. Vivências tântricas é jejuar. Agora, quando entra a Raixa, aí entra várias técnicas, não é? Eu respondi agora há pouco. Tem e-book em português esse livro? Que maravilha! Que é o livro Tantra, Sexo e Espiritualidade, editora Nova Fronteira, acho que é Nova Era, Nova Fronteira, um livro de capa laranja, que tem o Shri Yantra, que é um yantra, como esses mandalás que ficam atrás de mim, que são todos tântricos. Principalmente esse daqui, que está aqui, ele é bem tântrico, ele é um universo, assim, aparecendo. Esse livro é maravilhoso e eu tenho essa formação de Tantra, muitos alunos estão fazendo essa formação agora,
Deve ter alguns alunos aqui de Tantra que estão aqui comigo, que estudam Tantra, e eles que me pediram essa aula, não é? E essa aula rendeu bastante, né? Foi bastante coisas. O ideal é você estudar Tantra na Índia, na minha opinião. Se não der, você pode estudar comigo e tem outros cursos legais pelo mundo. Tem outros cursos legais. E tem alguns que eu particularmente acho assim péssimos. E eu falo isso com muita tristeza. Muita tristeza. Porque o Tantra, por exemplo, não é como o Karatê, como o Aikido, como o Kenjutsu, que é a arte da espada, como a própria Ayurveda, que essas escolas sempre têm uma linhagem. Então você não vai chegar e falar, eu vou criar um Karatê novo, eu vou criar um Aikido novo, eu vou criar um Kenjutsu novo. Existe uma linhagem. Existe uma linhagem. Mesmo o Jiu-Jitsu, que é do Hélio Gracie, que é um Jiu-Jitsu brasileiro, o Hélio Gracie aprendeu com o Conde Koma, e aí ele adaptou às nossas necessidades, mas há uma linhagem, tanto que eles sempre falam muito dos mestres dos Gracies, com muito respeito. No Tantra não existe isso se perdeu. Então, às vezes, não tem uma escola que está por detrás, não tem uma linhagem, vocês têm que procurar isso. Um professor que tem uma certificação que você vai buscar a origem daquilo. É uma pena que o Levi Leonel, ele parou de dar aula, que era um baita professor. Não, mestres da linha tântrica não tem. Uma porque o tântrico ele não diz que ele é mestre, Vanessa, ele não diz. Por exemplo, eu tenho um certificado que eu sou sumo sacerdote da escola Nath. Tá no meu certificado. Mas eu não uso nem a palavra mestre. Vocês falam para mim, mestre, eu falo, não me chamem de mestre, porque vocês colocam uma expectativa em mim muito grande. Normalmente a gente quer ser igual ao mestre, se perde completamente, porque o mestre, quando desliga a internet, quando os discípulos vão embora, ele é gente como a gente. Então, para mim não perder tempo de pôr uma máscara de mestre e ter que tirar depois, eu já estou aqui assim, eu estou dando aula de cueca. Aqui eu estou todo bonitinho, mas eu estou de cueca, que eu estou no Guarujá, tá um calor maluco. Você fala, mas você está de manga comprida, para ser educado e tá bem vestidinho aqui. Eu já tirei a meia pela metade, a minha mesa é um caos total. Então, o mestre, a gente põe uma ideia que ele está flutuando, que ele... Então, é muito complicado. Eu prefiro que vocês fujam de alguém que fale que é mestre de Tantra. Eu prefiro que vocês fujam disso, tá? Aliás, mestre de qualquer coisa. Gratidão, Ganga, de gratidão. Eu tenho muito respeito com o Tantra. Então, mestre que eu indico, mas para quê, né? Lindo. Mestre Tântrico, para mim, é o Dalai Lama. É o Dalai Lama, né? Multi-orgasmo. Então, multi-orgasmo é uma coisa do Reich. Só que eu prefiro que você cuide dos animais do que você tenha um multi-orgasmo. O mundo precisa de alguém que cuide dos bichos, não que tenha multi-orgasmos. O mundo precisa de alguém que seja gentil com a sua companheira. Eu vou falar para vocês, eu só aprendi a amar depois de 50 anos de idade. Porque muita coisa que eu critico agora era tudo que eu era. Eu só aprendi a amar depois dos 50 anos de idade. Então, em vez de ter um multi-orgasmo, eu quero ver se tem um relacionamento para valer. Agora é que eu quero ver, com intimidade, com respeito, com companheirismo. Multi-orgasmo é fácil ter. É só masturba a pessoa, para um pouco antes, masturba, para um pouco, eu tenho um multi-orgasmo, mas e daí? O que você vai comer depois? Então o Tantra, não só o Tantra, é como meditação que está associada agora à atenção plena. A meditação é muito maior que isso. Muito maior. Hoje está muita meditação e se tira a parte espiritual. Pô, mas tirou o melhor da meditação. Não pode nas empresas da parte religiosa, porque a meditação faz parte de um conjunto no Tantra que envolve não matar animais, que envolve falar a verdade, que envolve ser ético, que envolve o desapego, o contentamento, e no final vem a meditação, que é dhyana. O Tantra tem umas meditações muito elaboradas. Mas aí o que faz? Tira toda essa parte e fala meditação para você, para quem é estressado. Não, para quem é estressado é muito bom, mas dá pra gente ir mais além. Tá bom? Eu fico meio exaltado quando eu falo de Tantra, porque
É tanta bobagem que se fala. Levitar sobre a água é bom, né? Uma vez perguntaram para Buda, né? Para os discípulos de Buda, qual que era o maior milagre que Buda fazia? Buda deve ter feito vários milagres, né? E os discípulos disseram, o maior milagre que Buda fez foi nunca ter feito milagre nenhum. Acho isso muito bonito. Ele era humano, 100% humano. Como Jesus, 100% humano. Em outros momentos ele era 100% filho do Logos, filho do divino. Mas quando ele era humano, ele era 100% humano. Tá bom? Então aí eu estou falando aqui com vocês há 1 hora e 24 minutos. Então vamos fechar essa aula. Eu vou falar assim para você, até para o Felipe, para todos vocês. Essa aula vai ficar ali no Instagram, no Facebook. E se vocês quiserem depois, vocês me mandam perguntas, porque essa aula inteira foi baseada nas perguntas da Vânia. Mas sejam um pouco mais específicos, porque às vezes vem a pergunta assim, fale de Tantra. Aí vocês têm que fazer o curso, ou ler um livro. Ou mesmo xamanismo e Tantra. Uau, eu poderia falar horas sobre xamanismo e Tantra. Mas aí fica muito vago. Falar o que exatamente? Então aí é que eu consigo desenvolver um tema, tá bom? Aí eu consigo aprofundar bastante. E não precisa me elogiar pela franqueza, Luciano. Falar a verdade, ser franco, não é o certo, não é um mérito, né? Não é um mérito de nenhum de nós. E é isso, então. Então eu respondi aqui esse mundaréu de perguntas. Não, mas esse livro, Xamanismo Ancestral, não tem nada a ver com o que eu falei aqui, Gangad. Isso é outra coisa. Aí é um livro mais de espiritualidade, que mistura um monte de coisas, né? Eu mesmo sigo um Tantra muito, muito puro, assim. Eu não misturo muita coisa. Não que não seja um bom livro, mas aí já é uma junta espiritualidade com o xamanismo brasileiro, com o Tantra. Então hoje eu estou falando bastante do Tantra mesmo, né? E falar um pouco dessa formação de terapeuta tântrico. Vocês veem que eu estou gravando essa aula para eles também. Porque eles vão ter essa aula na área do aluno, vão poder olhar, enfim, essa aula vai parar no YouTube e está no Facebook, se vocês quiserem. Se eu conseguir salvar isso aqui, espero que sim. Do Facebook ela não sai, tá bom? Fica. Então é isso, pessoal, que legal. A Ananda falou que estava fraquinho agora o Instagram, o Facebook. Olha só, Ananda, tem 100 pessoas aqui. A gente fala de Tantra e pessoas estão ouvindo eu falar. Não prometi orgasmos cósmicos aqui, não prometi sexo fácil, nem prazer ou sei o que lá. Então é bom que vocês tenham interesse real. E lembrar o seguinte, eu não tenho nada contra sexo. Muito pelo contrário, eu acho uma delícia. Eu só acredito que não precisa associar o sexo ao Tantra. Se você quer paquerar alguém, quer fazer amor com alguém, convida, no meu tempo, convidava para jantar, tomar um vinho, paquerava, dava a mão, ia no cinema, punha a mão, assim, você sabia, Gangue? Ficava com a mão, assim, ia, não ia, ia, não ia, ia, não ia, ia, aí beijava, tal. Era o jeito de paquerar, sinto umas saudades disso. Não precisa usar o nome Tantra, às vezes, pra gente lidar com um monte de coisas que são muitas vezes dificuldades nossas mesmo, né? Não usar o Tantra para essas coisas. O Tantra que você pode fazer com ele, às vezes, é fazer o giro tântrico, que é uma massagem carinhosa, tudo isso. Eu também saudades de você, saudades de todos vocês, tá bom? É isso, amor de amor. E mandem perguntas que eu respondo. Faço uma live aqui só com as perguntas de vocês. Gratidão.